consistente ao Bolsonaro, ao Lula. Ponto. Por exemplo, hoje, não sei se foi hoje, pelo menos eu li hoje, sobre o cartão corporativo. Foi quebrado o sigilo. E aí, como se faz em relação a isso? Compara com os outros governos? Faz só do Bolsonaro? Porque eu vi hoje as duas coisas, né? Assim, o problema é que como estava aberto para todo mundo, começou a ter um pouco de confusão, porque alguns... Você bater no olho ali, algumas coisas chamam a atenção, mas não necessariamente o que chama a atenção é necessariamente... Alguma coisa um errada. problema, né? Ou pode ser, essa é a questão. Tá. Então, ali o que eu achei que faltou foi assim, na verdade está sendo feito, né? São as pessoas que realmente entendem do assunto fazerem uma apuração necessária. A apuração leva um tempo. Esse dinheiro... É porque tem esse dinheiro grande nessa padaria. Por exemplo, tem o caso da Mas padaria. tem que dar o furo, né? Então, alguém tem que começar a primeira matéria, que saiu toda tosca, toda né, sem informação completa. Pra quem não acompanhou, tem uma padaria em São Paulo que a presidente da República gastou R$9 mil exatamente R$9 mil por dia. E redondo, né? E redondo. Então você olha aquilo, é muito estranho. Significa que alguma coisa errada aconteceu? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que aprofundar aquilo. Pode ser que, sei lá, a presidente da República teve vários coffee breaks em eventos separados, coffee breaks grandes que chegaram nesse valor. Pode ser, ou pode ser que não. Então, existe o dado e a apuração. Talvez nessa pressa se vai direto pro dado e se pula um pouco a apuração, que de repente poderia dar uma história até melhor. Não, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo nesse caso específico, né? Sei lá, o Bolsonaro usou 27 milhões de cartão corporativo, né? Ele foi lá, aplicou o sigilo de 100 anos, foi quebrado esse sigilo e tal. Eu vi algumas matérias jornalísticas contando o dado e o relato do gasto do cartão do Bolsonaro, o que eu não acho errado, tem que expor o cartão do Bolsonaro. Só tem uma vírgula. O Lula gastou quase o dobro. Isso precisa constar na matéria, entendeu? Não dá para fazer uma matéria específica sobre o cartão corporativo do Bolsonaro especificamente, sendo que o atual presidente da República, que foi presidente, gastou o dobro. Por que ele gastou o dobro? Não, esse foi o número. Mas joga alguém isso na estava matéria. argumentando que aquele gasto não era só dele, era dos ministérios também, por isso que dava o número. Então isso tem que ficar claro também, né? Mas eu lembro, por exemplo, Sam, teve um episódio em 2008. O então ministro dos esportes, Orlando Silva, do PCdoB, ele quase caiu porque descobriram, pela lei de acesso à informação, aliás, não tinha lá ainda, mas pelo portal Transparência, descobriram que ele tinha gastado R$8 numa tapioca. Bons tempos, Brasil. Nossa, então assim, desse tempo. Não, mas a imprensa cobriu e ele quase caiu. Foi o escândalo da tapioca. Foi o escândalo, deu escândalo. Então assim, eu acho que... Era Elba e depois a tapioca. Mas tá correto questionar, o Orlando Silva se desculpou depois, falou, confundiu o cartão, sei lá, R$8 uma tapioca, não sei nem se era 8, tapioca é mais barato que isso. Mas enfim, o ponto é, eu entendo que a imprensa sempre teve esse papel e sempre fez esse papel. Eu não consigo ver a imprensa passando pano pro Lula enquanto o Lula era presidente. Eu acho que acho que a gente tem que entender que a imprensa ela sempre fez esse papel e essa noção também que foi construída nos últimos 4 anos, sobretudo, de uma imprensa comunista, porque os jornalistas são de esquerda, é só olhar para trás e ver o que a Veja publicava, o que a Folha... Como é que a imprensa vai superar isso, né? Como é que o jornalismo vai superar isso? Eu acho que na medida em que as críticas ao governo Lula, como por exemplo essa que o Sam fez, elas continuem. Sim, não, isso tem que ser feito. Então, mas isso precisa existir. Esse momento em que nós vivemos dos 10 primeiros dias foram momentos, eu acho, esses 8 primeiros dias antes do acontecido de domingo foram, eu acho que dias muito ruins para a imprensa. Foram péssimos para a imprensa, porque foi uma imprensa que apenas relatou alguns fatos aqui, uns fatos ali. Ela foi encaminhada pelo governo. O governo falou, olha para cá ou olha para cá. Eu achei uma coisa muito... Foi uma primeira semana muito ruim, e para quem se informou exclusivamente por alguns veículos muito importantes para o Brasil,
pareceu que nossa, o presidente Lula está conduzindo o Brasil para o paraíso. E eu acho, Casarões, é o seguinte, esses 50 e poucos milhões que votaram no Bolsonaro, em sua ampla maioria, tem algum tipo de pé atrás com essa imprensa. E aí, essa imprensa, ela precisa olhar para esse público. Ela é parte da reconciliação. Ela precisa olhar para esse público, ela precisa dialogar com esse público. Esse público, de alguma forma, precisa ser ouvido. Ele não pode ser descartado. Esse público, ele não pode... A imprensa ter a soberba, talvez, o nariz em pé de dizer aqueles que votaram no Bolsonaro agora vão ter que se adequar. Não, ela precisa conquistar a confiança dessa galera, porque é assim que ela vai fazer com que a democracia prospere, entendeu? Concordo. Se ela continuar com essa postura dos 7 dias que a gente viu, eu acho que a gente vai ter esse discurso, que eu acho que é um discurso ruim, eu concordo contigo, eu acho que é um discurso muito fácil e às vezes, por muitas vezes, burro, mas é um discurso que foi entregue muito facilmente por algumas ações específicas, talvez por um anti-bolsonarismo, e aí eu não vou nem entrar no mérito se esse antibolsonarismo é válido ou não, porque obviamente esse antibolsonarismo esse bolsonarismo causou inúmeros danos, e um deles é isso, é aflorar nas pessoas uma certa raiva que talvez nem existia. Só que para a função jornalística isso não cabe.